que está aqui, integrando a equipe das vigilâncias, né, e coordenadora dessa vigilância ambiental, para a gente falar um pouco sobre isso, porque saiu recente novo boletim das arboviroses e nos preocupa um pouco alguns números ali, né? Claudete, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia aos ouvintes da rádio. E muito obrigada por mais uma chance, uma oportunidade de estar aqui, né, falando sobre o nosso trabalho, sobre as demandas e, infelizmente, né, falando de chikungunya. Sim, que está assustando. Antes era dengue, agora substituiu aí, mas é o mesmo vetor, né, Claudete? Não dá para esquecer Exatamente, isso. é o mesmo vetor. Marlene, infelizmente, o ano passado nós tivemos um surto e nós já entramos agora esse ano em 2025, Aham, já sabendo que nós tínhamos o vírus circulando na aham. cidade. E mosquito infelizmente, é o que nós mais temos aqui em Sorriso. Então, nós já esperávamos, sim, alguns casos de chikungunya para esse ano, mas não nessa. 1.500 que a gente está tendo, é mais ou menos isso esse Isso, ano já? exatamente. Tem os casos que foram notificados, né, que Aham. são 1.592 até agora, de janeiro até agora, a Uhum. data de hoje, e confirmados os 1.288, Mas é né? muita coisa, né, É muita Claudete? coisa. E a chikungunya, ela é diferente da dengue, porque geralmente varia de paciente para paciente. Aham. Mas um paciente com dengue, quando tratado na hora certa, nos primeiros sintomas, geralmente uma semana de Recuperou, tratamento é. recupera. A chikungunya não, ela permanece, tem a fase da cronificação. Os pacientes sentem muitas dores. Eu estou com uma colaboradora lá do meu interno com chikungunya. E ela estava lá no setor reclamando de dores nas articulações. Então, é Pessoas muito. jovens, né, Claudete, que você jamais ouviria falar de dor na articulação. Exatamente, É pessoas estranho. jovens. E assim, nós estamos. Vou aproveitar a oportunidade mais uma vez para pedir ajuda para a Sim, população. vamos pedir ajuda. Geralmente não chove no mês de junho, mas esse Choveu, né? choveu no mês de junho, semana Verdade. passada, e já me deixou um pouquinho assustada. Uhum. Inclusive, o ano passado, nós tivemos uma semana de treinamento aqui em Sorriso, então estava o escritório regional, que é o órgão que me fiscaliza, que me direciona, Uhum. né, com relação às Sim. ações, e representantes de 12 municípios da nossa regional. Uhum. Cada município enviou dois técnicos, então nós tínhamos um batalhão aqui dentro da cidade fazendo treinamento. E quando começou a chover, foi geral o pânico, o susto, porque assim, se chove, significa que vai ter recipientes com água, E e em aí questão já de dias, um vê. novo criadouro do Aedes E isso aegypti. ainda não chegou, né? Porque a chuva é recente. Então, esse momento vocês ainda vão ter que enfrentar. Aliás, digo vocês no sentido do combate, mas todos nós temos que enfrentar. Exatamente. Hoje no campus a gente já estão colhendo larvas daquela chuvinha que deu Olha na aí. semana passada. Então, quem está nos ouvindo, por gentileza, tirar um tempinho e dar aquela volta no No quintal, ver se quintal. tem algum recipiente parando água, lona, um pneu, uma bacia. Muito cuidado com os bebedouros de animais, né? Uhum. E assim, o cuidado com dengue, chikungunya é prevenção, é lá na ponta, né? A prevenção, ela é primordial e fundamental. Sim. E assim, 10 minutinhos, trabalha muito durante a semana, no 10 final de minutos por semana e o semana a gente acha. sabadão, o domingo, 10 minutinhos Não tem desculpa. não tem desculpa. Pedro, eu vou pedir a gentileza. A Milena mandou uma foto aí. É isso, né, Milena? Eu até ia perguntar o que que é esse lixão que a Milena colocou aqui. Mostra aí. De algumas situações que eles enfrentam diariamente. Vamos olhar junto aí a hora que o Pedro puser na tela para nós. Está lá no grupo da Voz. Olha isso. Onde que é isso? Fala para nós, Claudete. Tem uma outra, as duas situações são do mesmo bairro, são Aham. Novos Campos, né? São duas São imagens aí. duas imagens. Tem uma outra que essa que eu acho Mostra que foi a mais. primeira que eu encaminhei para exatamente essa aí. Olha, e tem de Também tudo aí. Novos Campos. Bacia, Tem balde para ajudar, né? Mas qualquer tampinha o basta. ambiente ideal para o mosquito. Isso aí Eu é a recebi, festa do mosquitinho. eu recebi essa foto de uma agente de campo na Aham. sexta-feira. Foi o nosso sextor, Sexta agora. sexta Que agora. legal. E ela me mandou e eu fiquei bem impactada com essa situação. Mas, Marlene, é uma coisa que está se repetindo por outros bairros, não é só no Novos Campos. Se você ir no Rota do Sol, você vai encontrar a mesma situação. Se você passar no Jardim Primavera, a mesma situação. Onde que é isso? Aí vai ser Novos Campos. A gente devia providenciar uma placa, um troféu, né? Exatamente. E assim, e é preocupante, porque Meu Deus. aí vai ter materiais que são do lixo comum. Sim.
E passa, a gente sabe que o caminhão passa Todos recolhendo esse passam, material. coleta do reciclável, Exatamente. todos Tem passam. material que é da coleta de resíduos sólidos. Está funcionando, as caçambas estão passando e tem Sim. uma ampla divulgação. E o que fica bem marcante assim na nossa cabeça é o que passa na cabeça de uma pessoa que faz isso. Parece que está Por fazendo de quê? propósito, É, né? e Para até- criar um problema de saúde pública. Exatamente, porque e até quando nós vamos precisar ver esse tipo de situação? Aqui você precisa fazer o quê? Você tem que deslocar a sua equipe para fazer a coleta desse porquinho que deixou essa lambança aí na beira da estrada, é isso? Na beira da rua? Nessa situação, eu encaminhei para o NIF, né, e pedi providências. Aí o que nós estamos fazendo é verificando se alguém viu, alguém sabe, Perfeito. viu alguma coisa. De repente, algum vizinho tem uma câmera de monitoramento. Tem que denunciar. Nós estamos buscando vestígios, né, para tentar identificar, né, a pessoa responsável por essa situação. Porque não dá para mais pensar século XXI com toda a estrutura ofertada para evitar esse tipo de coisa que a pessoa faça isso. Não é um recipiente, não é uma latinha ali. Se fosse uma, já era um problema, né? Agora, do jeito que a gente viu ali, né, Claudete? Exatamente. É como a Milena falou, é um lixão. A pessoa foi no terreno baldio, ali do lado, e transformou em um lixão. Mas a pessoa não sabe que aquilo ali pode retornar para a família si dela própria. em forma de mosquito, em forma de cobra, em forma de barata, em forma de lacraia, de caramujos. Então, tem uma série de situações. Então, ele vai comprometer a saúde da família dele ou dela, né, que seja, e de toda a comunidade da região, que mora Esse é no o entorno da X da região. questão. Por isso que todos precisam auxiliar nessa vigilância, né, que vocês fazem. Vocês passam nos quintais, passam nas residências, pedem para verificar. Já é uma contribuição e ainda assim a gente sabe que às vezes é negado esse acesso, né, Claudete? Exatamente. Ainda tem esse problema. O nosso trabalho é entrar nas residências, verificar a presença de depósitos, colher as amostras para fazer análise, eliminar, levar a orientação atualizada para a população, oferecer ajuda, mas o combate ao mosquito, ele é o dever de todo cidadão. Todo cidadão sorrisense tem esse dever de combater o mosquito dentro da sua residência. Perfeito. E Diga, tem a Milena. situação que algumas famílias, né, algumas pessoas não aceitam que o agente adentre no quintal, como tem a outra situação que o pessoal começa a achar que é obrigação do agente fazer a limpeza do quintal deles, né? Exatamente. Tem gente folgado, vamos falar a verdade. Desculpa, eu tive Exatamente. que rir dessa. O lixo é meu, então eu preciso que alguém venha aqui para retirar o Meu meu Deus. lixo. E fica lá sentado esperando vendo o pessoal trabalhar. Bem tranquilo. Exatamente, Milene. Não cabe mais, né? Não cabe. Tem não que cabe. responsabilizar. Tem que responsabilizar. Nós estamos buscando novas alternativas de trabalho. Estamos com as armadilhas, as ovitrampas instaladas. Nós já temos 82 armadilhas instaladas no município. Nós vamos ampliar agora para 112. Nós vamos entrar com uma nova estratégia de trabalho também, que é o BRI, que é borrifação residual intradomiciliar em imóveis especiais. O que são imóveis especiais? São escolas, unidades de saúde, Perfeito. lugares onde nós temos uma grande concentração de pessoas. Perfeito. Então, nós já fizemos essa capacitação aqui em Sorriso o ano passado e estamos fazendo o planejamento para ver como é que nós vamos trabalhar. Por exemplo, as escolas, nós sabemos que tem aula, mas daqui uns dias já vai entrar o período de férias. Então, é nesse período de férias que nós pretendemos Atuar ali. Perfeito. As unidades de saúde funcionam de segunda a sexta, mas nós já estamos nos organizando para entrar aos finais de semana. Maravilha. Então, tudo que a vigilância, tudo que a Secretaria de Saúde pode fazer e a Prefeitura pode fazer, ela já está fazendo. Mas nós precisamos da contrapartida da população. Nós precisamos de ajuda da população para combater o mosquito dentro da sua residência, dentro do seu quintal. Tem a ver mais com um conselho em relação a essa questão do mosquito. Pode pôr no ar aqui, produção, antes da gente retomar com a Claudete? Vamos ouvir juntos aqui o que ele diz? Bom dia, consciente. Marlene. Bom dia. Quem fala é Fernando, Diga. eu trabalho no programa Eco Sorriso. E sobre o Aedes, né? Transmite a dengue, a chikungunya, a zika. É preciso que a população tenha mais educação. Educação que eu digo em termos de separação de lixo, lata, garrafas PET, que não jogue nos terrenos baldios, para não dar chance ao
mosquito da dengue, Sim. tá? E vamos tentar ser mais educado, pensar em si próprio, além de pensar em si próprio, pensar no próximo, né? Que isso é um transtorno muito grande, esse tal desse mosquito aí. Muito bem. Obrigado, bom programa. Obrigada. Tá faltando essa consciência ainda, né, Claudete? Para muita gente. Na verdade, é uma mudança de comportamento. Porque hoje todas as pessoas, elas têm acesso à informação, então elas sabem que é errado pegar o lixo dela e jogar no terreno baldio mais próximo da residência. Sim. Mas nós esperamos, sim, essa mudança de comportamento da população, mas eu acredito que também seja por conta de uma certa impunidade. Talvez a certeza de que não vai acontecer nada, será que é isso? Ou que ela é autoimune à doença, que o mosquito que Não vai me gerar pega. ali não vai pegar ela. Vai picar só o meu vizinho. Isso, que o rato, a barata que vai nascer daquele lixo ali não vai retornar para a residência. Mas o que nós precisamos, Marlene, de uma mudança de comportamento da população. Perfeito. Que todos possam pensar um pouco sobre como lidam com o seu resíduo, né? A gente fala, essa semana ainda nós vamos falar com o pessoal do Eco Sorriso aqui para atualizar geral em relação a esse projeto que é muito lindo e que, além de preservar o ambiente, nos ajuda nessa questão da saúde, né? Outra pessoa diz aqui também, se cada morador de Sorriso limpar o seu lote, acaba todo tipo de praga, mosquito, rato, barata e por aí vai. É verdade, né? Porque o criador tá ali, né, Claudete? Não tem como. Em relação a essas novidades, essa nova maneira de combate que você falou um pouco antes, por que não nas residências? Estão perguntando aqui. Tem como falar um pouco sobre isso, aprofundar um pouquinho mais? Bom, as armadilhas, as ovitrampas, elas são instaladas nas residências, né? Geralmente a gente faz todo o mapeamento ali pela vigilância. E para escolher as residências, nós contamos com o apoio de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias que trabalham lá no bairro, bem, que né? conhecem bem. Sim. Então, quando a equipe que vai instalar as armadilhas, que são dois agentes, que é o Charles Barros e o Lucas Ávila, quando eles vão a campo com esse material, eles já sabem qual a residência que eles vão abordar. A vantagem da armadilha, Marlene, é que ela me direciona para exatamente onde o problema está. Por exemplo, o agente vai lá, faz a instalação da armadilha e com uma semana ele retorna e faz a manutenção, ele faz a troca de paleta. A paleta que estava dentro daquele potinho preto, ele retira, leva para a vigilância e coloca uma outra nova. Essa paleta retirada nessa manutenção fica no nosso laboratório num processo de secamento por 3 dias. Após 3 dias, nós fazemos a contagem de ovos usando a nossa lupa. É impressionante o que a gente vê, a quantidade de ovos. Tem paleta que nós já conseguimos identificar 1.200 ovos em uma paleta. Caramba! O que é interessante dessa estratégia é que nós conseguimos interceptar o mosquito na fase de ovos. Quando a gente passa na residência e ele encontra ali um potinho com larvas ali dentro, o problema já está instalado. Eu já tenho um recipiente com larvas e, assim, e a certeza de que o mosquito está circulando naquela região. Quando eu retiro uma paleta cheia de ovos, eu estou impedindo que nasçam novos mosquitos. É por isso que a gente retira no prazo de 5 dias. Então, faz a instalação, com 5 dias a gente vem Antes da eclosão. e no lava caso, o antes da eclosão. potinho, coloca uma paleta nova e faz a manutenção. Finalizando esse processo de contagem de ovos, nós fazemos a digitação num sistema que é do Ministério da Saúde, o Conta Ovos. Esse sistema me dá o mapa de calor, o mapa quente. E ele me direciona para as quadras que estão com problema. Por exemplo, a quadra que ficou com uma concentração muito grande de ovos na paleta é porque é uma quadra que tem muito mosquito. Então, com base nesses mapas, eu planejo minhas ações de campo. Então, a gente vai com a equipe para fazer o pente fino nas residências. A gente dá aquela olhadinha ali no meio-fio. Já verifica se é problema com calha, com caixa de água. E o trabalho está tendo um resultado bem interessante para a gente, está direcionando a nossa equipe para ações pontuais. Já com essa nova estratégia que nós fomos capacitados na semana passada, o BRI, esse produto ele é um produto residual, ele fica impregnado na parede
E nós vamos fazer essa borrifação em escolas, creches, unidades de saúde, lugares onde nós temos uma grande concentração, circulação de pessoas, né? Perfeito. Mas, Marlene, o veneno em si, ele não é a bala de prata contra para o mosquito, né? A bala de prata, ela é o trabalho de prevenção que cada cidadão pode fazer ali dentro da residência. Que é de graça, né? Que é de graça, que é a higienização, a limpeza do seu quintal. Se cada um fizer a sua parte, aí somando com essas novas estratégias de trabalho da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde, da Vigilância Ambiental, o resultado vai ser muito bom. Pra o resultado vai todo mundo. ser com a quantidade de menos pessoas com dengue, com chikungunya. O resultado vai ser menos filas em unidades de saúde. Com certeza. E nós contamos com o apoio da população. Eu ainda tenho a sensação de que não estão levando muito a sério a coisa. Enquanto não doer no próprio corpo, a tal da chikungunya é terrível, gente. Eu conheço pessoas que são bem mais jovens que eu e que tiveram dificuldades sérias para se locomover. Pessoa de 20, 30 anos sem conseguir sair da cama, Claudete. Sem conseguir pôr o pé no chão para andar por causa da chikungunya, das dores que ela causa. Exatamente. Só quem teve chikungunya sabe exatamente o que é então, a doença. Vamos prevenir, se é isso que a gente pode fazer. Vamos prevenir, mas infelizmente, ainda no trabalho de campo, nós nos deparamos com situações de pessoas que tiveram chikungunya o ano passado, ou que familiares daquela residência que tiveram chikungunya com larvas no quintal da casa. Olha aí, não aprendeu a lição. Uma pergunta importante aqui. Multa ou notificação vai para o dono do imóvel ou para o inquilino, se for uma casa alugada, por exemplo, que ele não está cuidando lá, pessoa que mora? Essa parte que responde é o NIF, né? O Núcleo Integrado de Fiscalização, multa, mas geralmente é para o responsável daquela residência. O responsável seria o morador do momento, ou o dono da casa? Dono. O dono. Isso, o dono. Geralmente, então, vai para o dono. Isso. Complicou, né? Vai ter que pôr uma cláusula lá no contrato de aluguel para resolver. Isso aí me fez pensar também uma situação que já aconteceu, inclusive, na minha família, em que a gente limpava o terreno e aí recebíamos notificações de que o terreno estava sujo, com lixo, porque outras pessoas iam lá e depositavam um lixo ali. Porque, assim, é impossível claro que existem as exceções, mas é impossível uma pessoa, dono do terreno, jogar lixo no próprio terreno, né, gente? Exatamente. Diariamente no trabalho de campo, nós recebemos fotos dos agentes de campo e nós nos deparamos com essa situação. Terrenos onde o mato está com a grama cortada e com uma grande concentração de lixo naquele local. É questão de conscientização, é questão de educação, de compromisso e principalmente de cuidado com a saúde do coletivo. Muito bem. Tem uma fala aqui que eu gostaria de colocar no ar. Tem como você conseguiu ouvir antes a fala do ouvinte, Claudete? Consegui. A produção está aberta no nosso canal. Deixa eu ler uma outra aqui enquanto isso. Se os números da dengue e chikungunya estão assustando os agentes desta forma, imagine se saísse mesmo os resultados dos exames. Amanhã faz 60 dias que meu pai passou mal, foi diagnosticado pela médica por chikungunya, porém, dia 3 de maio foi coletado sangue para fazer exame, até agora não veio o resultado. Essa é uma das falas, que se viesse realmente o resultado de todo mundo, o número seria bem maior, e a outra é desse ouvinte que a gente vai ouvir agora, essa senhora. Vamos lá. Ô, Marlene, bom dia. Bom dia. Lucélia aqui do Mário Hyde. Diga. Oi, tá falando tanto de limpar cá, no meu terreno aqui eu sempre limpo. Uhum. Mas olha lá no São Domingo, quanto carro lá que foi multado, que foi... tá tudo lá, aquilo lá que tá juntando mosquito, aquilo lá. Tu acha que dentro daqueles carros velhos lá não tem mosquito? É aquilo lá que sai de lá e daí eles vêm nas casas e botar os ovinhos daí. Tem que eliminar aqueles carros velhos lá, menino. Tá bom? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Obrigada. Eu não sei exatamente de que ponto, mas vocês têm uma equipe estratégica para trabalhar essas coisas, né, Claudete? Com certeza ela falou de um ponto estratégico, um PE. Esse ponto ele é visitado quinzenalmente. Eles fazem o trabalho de vistoria e eliminação e borrifação. Nós temos 58 pontos estratégicos aqui dentro de Sorriso. E precisam de atenção. As pessoas têm que ser responsáveis, né? E gera multa se deixar aí um carro velho só para criar mosquito?
Como é que Olha, funciona esse depende aspecto muito aí? da situação. Uhum. Mas nesse caso, como é um ponto estratégico, e eu conheço esse ponto, os carros que estão ali, eles são furados. A lataria deles são furadas. E assim, ali é aplicado o produto de Ah, tá. residual, né? Sim, então não estaria juntando água. Geralmente É observado é isso. observado isso. Muito bem, bom dia. Meu vizinho foi multado por 2 vezes porque a kitnet do lado jogava lixo. Sempre muda os inquilinos. Multa de R$ 700 aqui no Santa Clara. Olha, gente, tem coisas que a gente põe no ar aqui para alertar a situação, mas fica a minha dica, uma sugestão, porque quando existe um contrato entre 2 pessoas, ele vira lei para essas 2 pessoas. Então, coloca lá no seu contrato de aluguel que a pessoa vai ter que se responsabilizar pela destinação correta do resíduo. Se tiver algum ponto aqui na cidade que não esteja com coleta, pode passar para nós aqui que a gente se compromete a fazer aí um chamamento dos setores responsáveis para poder providenciar que passe a coleta. Mas eu andando aí nesse final de semana, eu vi alguns pontos onde tem ecoponto, que, gente, não é por não ter como destinar corretamente. É realmente a vontade, né, Claudete, que precisa. É verdade. Existe o sistema, né, de retirada do lixo comum, tem As coletas as várias. as coletas dos volumosos, e praticamente, na maioria dos bairros de Sorriso já tem a coleta do lixo reciclável. Então, o serviço ele já está sendo oferecido. Nós apenas precisamos que a população faça a parte que compete a ela. Nessa questão da demora no resultado dos exames, também não é a sua área, né, Claudete? Mas continua sendo importante que a pessoa procure fazer os exames e comunicar, né? Exatamente. Marlene, o Brasil enfrentou problemas, né, com chikungunya no ano passado, não foi diferente com Mato Grosso. Hoje, todos os municípios da nossa região estão encaminhando amostras para o LACEN, para investigação, e existe um certo delay na chegada do resultado desses exames. E aí, de toda sorte, a pessoa vai se tratando, mas tem que fazer esses números chegarem até vocês, Exatamente, né, é importante essa consulta pelo postinho de saúde, é importante que se faça o exame. E chegando a esse exame, é importante que ele retorne, né, para fazer a notificação. Tem algum número para denúncia especificamente que a pessoa possa fazer direto com vocês, ou é com o NIF mesmo? Como é que é isso? Tem o nosso número de WhatsApp, Marlene, que é o 66 99600 1462. 99600-1462. Muito bem, está dado o recado então, moçada, quem precisar. E não tem que ter medo de passar a informação não, né? Porque denunciou, se está complicada a situação, você manda uma equipe lá para dar uma olhada. Exatamente. E também não é difícil de combater o mosquito Aedes aegypti, não. Na fase de larva, é só virar o potinho. Virou Sem o potinho, água, ele não acabou. vai a lugar nenhum. É só virar o potinho. Agora, se encher de novo, vai eclodir. Vai Igual a preocupação com a chuva da semana passada é essa, que tinha o potinho lá, Se tiver o potinho ficou cheio de água, então é o larva. mosquitinho depositou, Com certeza. e aí ficou complicado. E assim, a nossa região tem um clima bem quente, que favorece a evolução no ciclo, vai mais rápido. Então, é muito importante. Se alguém ainda não deu aquela verificada no quintal, então é hora de dar aquela esticadinha e eliminar todos os recipientes que estejam com água. A expectativa de vocês é que isso daqui para frente reduza ou tenha mais números crescendo ainda? A nossa esperança é sempre positiva, Marlene, que reduza, sim, os nossos números de notificações. Agora a gente vai entrar no período de estiagem, mas vamos ficar atentos, né, a tudo que está acontecendo e sempre à disposição da população. É muito importante que cada um faça a sua parte. É aqueles 5 minutinhos, né, 10 minutos na semana, passar no quintal, olhar os potinhos dos animais que você falou. O que mais que tem que lembrar? O óbvio tem que ser dito também, né? Resíduo de planta com potinho embaixo, né? O vasinho de planta, colocar areia ou furar ou descartar, né? Aquele pratinho, ele tem, dependendo do tipo de planta, ele Não precisa do pratinho. ele tem pouca utilidade. Colocar os resíduos volumosos dentro do prazo correto. Não deixar acumular do lado de fora Não de deixar casa. acumulado. É importante também não varrer a sujeirinha para dentro da boca de lobo, porque também. vai chover e vai entupir essa boca de lobo e nós vamos ter criadouros de mosquito. Ter muito cuidado também com o meio-fio ali na frente da casa. Às vezes vem Acumular, uma folha, um pouquinho de terra,
terra, uma sacolinha, acumula água. Mas dá pra gente pegar uma vassoura, uma pá e ir lá tirar aquele Juntar, negócio. não varrer e para dentro da boca de isso. lobo, né? A rua é nossa, né? A rua é nossa. Então, se você vai lavar a calçada, já dá uma olhadinha no meio-fio. Tem alguma coisa ali obstruindo a passagem de água? Vai lá e arranca, tira, né? São pequenos cuidados diários, mas assim, que se cada um fizer a sua parte, e a gente sempre costuma ali falar na vigilância que é o 101. O 100% seria só o que é meu, que eu posso fazer. Mas e o 101? Eu posso fazer o 101%? Claro que sim. Então, é fazer o que é da nossa atribuição e mais um pouquinho além. Tá aqui, a pessoa disse que viu uma piscina, chegava a ser verde, diz ela. Quando tem casos assim, que não percebe que alguém esteja cuidando, manda nesse 669-9600-1462, é isso? Exatamente, manda no nosso número que a gente entra em contato, né? Localiza Verifica, para ver se tá tudo Às ok vezes ela lá. está verde, mas às vezes ela tem o cloro ali, né? Tá tratando. Mas só com a visita mesmo de um Pra agente poder ver. que ele vai conseguir verificar, né? Perfeito, Claudete. Eu agradeço e deixo o microfone sempre à disposição da equipe da vigilância para a gente ir lembrando as pessoas, né? Da nossa responsabilidade comum em relação a tudo isso. Exatamente, Marlene, é aquele velho ditado, diz que a água mole em pedra dura, tanto bate até quem for. Então, vamos seguir firmes nessa tecla de cuidado, de prevenção contra a dengue, que a gente consegue sim ter um resultado bom.